Olá, Legião do Medo. Tome muito cuidado ao ouvir esse assovio durante a madrugada. Isso significa que você estará em risco. E só os melhores estouram o like e assistem os vídeos que saem todos os dias ao meio-dia 15, 9h15 da noite e meia-noite 15. Se preparem porque agora são 3 vídeos por dia com o melhor conteúdo que existe. Espero que gostem. Toda noite, não importa o clima, algo caminha na nossa rua assoviando baixinho. Você só pode ouvir se estiver na sala ou na cozinha, quando eles passam, e sempre começa exatamente às 3h03 da madrugada. O som começa fraco, em algum lugar perto do início da pista. Estamos no meio da rua, então o assobio passa por nós antes de desaparecer, na direção do beco sem saída. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu íamos esgueirarmos na cozinha para ouvir. E se mamãe e papai pegassem nós ouvindo o assovio, eles batiam na gente. Essa era a única regra que devíamos seguir. Não tente olhar para o que está assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde os 6 anos. São casas pequenas, de bom tamanho. Muitos lugares para passear. Há outras crianças da minha idade. Eu completei 13 anos em outubro. Nós crescemos juntos e sempre tocávamos 4 quadros no beco sem saída ou passávamos dias olhando a varanda. Esse era um bom lugar para crescer. Porém, eu tenho idade suficiente para vê-lo. E há apenas 2 coisas estranhas aqui: o assovio da madrugada e a boa sorte. O assovio nunca me incomodou muito. Como eu disse, eu não conseguia ouvir do meu quarto. Mas a mamãe e papai não gostavam de falar sobre isso. Então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos. A família dele é da região. É assim que eles chamam. Meu pai, a única vez que ele não fica calmo é se o assoviador aparecer. Minha mãe, eu não sei o que ela pensa sobre o assunto. Eu não sei o que ela vê. Eu a vi na sala antes das 3h03 quando o som começa. Eu poderia vê-la se abrisse minha porta. Ela não está lá fora com frequência. Pelo menos eu nunca a vi. Mas 1 ou 2 vezes por mês, eu acho que ela fica sentada no nosso grande sofá vermelho, apenas ouvindo. O assobiador tem a mesma música todas as noites. E é uma música alegre. Lembra como eu disse que existem 2 coisas estranhas? Bom, além do assoviador noturno, todos no meu bairro têm muita sorte. É difícil de explicar, e papai e mamãe não falam muito sobre isso. E a sorte que eu digo é que de vez em quando todo mundo da região ganha um concurso de rádio, ou ganha uma promoção inesperada no trabalho, ou encontra algumas pontas de flecha enterradas no quintal. O tempo está bom e não há nada de errado na nossa rua. Tudo aqui é bom e belo. Tudo aqui é 1 milhão de pequenas bênçãos, como minha mãe diz. Mas a principal razão no qual ficamos aqui, porque nós nos mudamos para cá, é minha irmã Nola. Ela nasceu muito dodói, algo com os pulmões. Não conseguimos nem trazê-la para casa quando ela nasceu, apenas visitando ela no hospital. Ela era tão pequenininha, mesmo em comparação com os outros bebês, ela era muito pequena e tinha uma máquina de respirar para ela. Nós nos mudamos para nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital e ela começou a melhorar. Os médicos não conseguiram descobrir. Eles acharam que foi algum tipo de milagre, mas os meus pais sabiam, eu sabia, que ela estava melhorando e que ela era uma das mais de 1 milhão de pequenas bênçãos que recebemos por viver no nosso bairro. As coisas aqui são especiais e minha irmã melhorou por estar aqui. E é por isso mesmo que ficamos, porque descobrimos cada pequeno milagre que acontece aqui. Algumas coisas ruins acontecem também,
mas elas só acontecem se você procurar o assoviador. O nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com caçarolas de macarrão e cestas de presentes e uma pasta de papel pardo sempre que alguém se muda. Eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nos mudamos há 7 anos. Eles conversaram um pouco, conversaram comigo, conversaram com a minha irmã. Foi sua primeira semana fora do hospital e eu não entendi o porquê eles falavam com o bebê. Depois disso, o comitê falou com os meus pais. Eu fui para o quarto, onde eu conseguia ouvir todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais o quão bom o bairro era. E então eles disseram aos meus pais sobre o assovio ainda mais difícil de explicar que acontecia. O grupo dos nossos vizinhos avisou aos meus pais que o assovio era silencioso, que nunca iria nos prejudicar ou machucar, desde que não procurássemos quem estava emitindo o som. Esta parte eles se estressaram. É como se ele tivesse entonado a voz. As pessoas que procuravam o assoviador mudavam a sorte, e uma nuvem negra pairava sobre qualquer um que o olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado, daria. O envelope de papel pardo que o comitê trouxe continha recortes de jornais, histórias sobre acidentes de carro e vida arruinadas, mortes em público e acidentes estranhos. Nem todo mundo morre, mas a vida sai deles, e mesmo que eles vivam, nunca mais haverá luz neles, nem presença. Minha mãe estava levando isso a sério, porém, ela tinha dúvidas. Ela ficava se perguntando se isso era algum tipo de brincadeira. A minha mãe ficou com raiva. Acusou o comitê de tentar nos assustar. Perguntou se eles eram racistas. Mesmo assim, meu pai a acalmou e disse que ele poderia dizer que nossos vizinhos eram sinceros e que estavam tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história da sua mãe e sabia que havia coisas estranhas. Algumas dessas coisas eram boas e outras ruins, mas a maioria era apenas diferente. E às 3 da manhã ouvimos o assovio. Ele veio e foi exatamente como nossos vizinhos disseram. O assovio volta a cada noite, nunca olhamos e desfrutamos de milhões de pequenas bênçãos. Nola respira sozinha e cresceu e se tornou uma menina linda e inteligente. Meu pai se juntou ao comitê de boas-vindas. Nós não temos novos vizinhos frequentemente, porque ninguém quer se mudar daqui. E quando uma nova família chega, meu pai e o comitê fazem o mesmo processo. Há pouco tempo, uma nova família se mudou. A dona anterior faleceu aos 105 anos de idade. Ela teve uma vida boa e longa. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar muito bem. Seguiam os conselhos e obedeciam tudo. Uma noite, quando nossos novos vizinhos tiveram que deixar a cidade, eles levaram seu filho para ficar conosco. Ele tinha 12 anos. Eu não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o deixaram depois do jantar, eu percebi que algo ruim iria acontecer. Ele me perguntou: "Você sabe quem está sempre lá fora assoviando?" Nós 3 estávamos sentados na sala, assistindo um filme na Disney, e dissemos: "Nós não falamos sobre isso." "Eu acho que é aquele esquisito que mora na grande casa amarela." "O Sr. Tolles?" "De jeito nenhum. Ele é muito legal." Ele disse então: "Deve ser algum assassino." "Nós não falamos sobre isso," eu disse. "Vamos jogar algum videogame ali." Passamos as próximas horas jogando, comendo pipoca e assistindo filme. Depois que meus pais nos desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram para a cama. Holden levantou-se do saco de feijão e caminhou até onde Nola e eu estávamos sentados. "Você já espiou?" "Não, nós não espiamos. Nós obedecemos os nossos pais." "Veja, eu não posso nem tentar olhar, porque meu pai olha as cortinas todas as noites e trancam." "O mesmo acontece com nossos pais," ele disse.
Não, respondeu Holden. Seu pai não trancou essa noite. Você ouviu fazer isso? Ele disse. Seu pai fecha as cortinas, mas não esconde as chaves. Todas elas estão no seu chaveiro normal. Você pode verificar se quiser. Apenas abra a porta do quarto dos seus pais e veja. Você verá o chaveiro dele ali mesmo na mesa da cabeceira. Fique aqui, eu disse aos dois. Não mexa um músculo. O garoto destrancou as portas e as janelas e olhou. Naquele momento eu estava tremendo de medo. Minha irmã também. Ele começou a rir de uma forma desesperada. O tempo parecia congelado. Eu tinha tanto medo. Eu tremia inteiro. Eu sentia minha irmã tremendo também e disse: Não olhe, ok? Não se vire. E o assovio parou. Estávamos tremendo de medo. E havia um silêncio estranho. Eu olhei para o garoto e ele estava na janela. Eu estava com os olhos fechados, olhando apenas entre a fresta. O corpo estava frio contra as pontas do meu dedo. Mas o frio deveria ser por causa da época. Eu movi minha mão pela janela e acabei procurando a corda. O corpo começou a esquentar quanto mais eu chegava, e o zumbido na ponta dos meus ouvidos me deixava louco. Eu abri o olho, e o garoto virou para mim e gritou. E tudo se tornou uma onda de movimento. Luzes brilhavam no corredor, depois na sala de estar. O passo dos meus pais batiam no chão de madeira. Eu não olhava nada. E o garoto estava pálido. Mordia o lábio que começava a sangrar a sua própria boca e saía sangue de seus ouvidos. O que aconteceu? Meu pai perguntou. Consegui me afastar de Holden e disse. Ele olhou. E foi quando uma batida seca bateu em nossa porta. A batida começou a ficar cada vez mais intensa, e eu disse, pai, por favor, não abra a porta. E meu pai disse que nós não iríamos. Ele me prometeu, ainda segurando os meus braços. Nada vai entrar aqui essa noite. E ficou cada vez mais intensa a batida na porta. Foi quando minha mãe disse, chame a polícia. As batidas pararam instantaneamente. Meu pai olhou para mim e disse, você acha que... Ele foi cortado por uma batida frenética na porta. A voz de fora soou exatamente como a minha mãe, como se fosse um papagaio dizendo polícia. Minha mãe estava tremendo de medo e ele começava a gritar: polícia, polícia, polícia! Todos nós nos viramos para a porta dos fundos e todas as janelas estavam batendo. Todas as portas da casa estavam batendo. Pare! E a batida morreu. Eu não vou contar quem é você, disse Holden. Prometo não contar a ninguém o que vi. Apenas vá embora, por favor. E foi quando, após 1 minuto, ouvimos um toque suave vindo da janela. Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo a forca ser construída. Meu pai o segurou, olhando para ele. As batidas na janela continuaram pelo resto da noite. A noite inteira. Voltamos à sala de estar e as batidas pararam de dia. Nenhum de nós dormiu aquela noite, e as batidas duraram até 7 da manhã. Os pais de Holden voltaram na hora do almoço. Minha mãe e meu pai levaram Holden até a casa dele. Nós estávamos com medo. Naquela noite, todo mundo dormiu no mesmo cômodo. Nós não vimos mais Holden ou seus pais durante o resto da semana. Nós só vimos um caminhão de mudança ali. Holden e sua família haviam desaparecido antes do pôr do sol. Lembro-me que o Comitê de Boas-Vidas original disse ao meu pai que nem todo mundo que olha para o assoviador morre, mas mesmo aqueles que vivem têm a luz ceifada de dentro deles, e ao invés de 1 milhão de bênçãos, acontece 1 milhão de tragédias. Eu acho que os pais do Holden devem ter sofrido alguma coisa. Eu não sei. Ainda moramos naquela casa. Ainda ouvimos o assoviador passando. Meu pai esconde muito bem a chave. Nós somos cuidadosos.
e nós vivemos 1 milhão de pequenas bênçãos. Você quer um conselho? Se você ouvir um assovio à meia-noite, feche os olhos e não os abra. Se você ouvir um assovio às 3 da manhã, nunca olhe pela janela. Nós nunca saberemos quem é o assoviador, mas nós sempre saberemos de uma coisa, que todos nós queremos viver bênçãos eternas. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.